Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal que não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. Consequentemente, você estará ajudando nosso canal e ao reino de Cristo também. Amém? Vamos para a mensagem que é a mais esperada, a mais importante, né? Que vocês gostam tanto. E se vocês puderem, abrem sua Bíblia, acompanhem e depois também dessa mensagem, desse vídeo, né? Vocês possam meditar nesse versículo, nesse capítulo, para entender melhor o que eu estou transmitindo aqui para vocês, né? Explicando. Então, a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração hoje para repartir com vocês está no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15 em diante, que diz assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de purpura, e tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiraram-lhe a purpura, e os vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Vejam, pessoal, quanta maldade fizeram com Jesus, né? E no início, né, da mensagem que eu quis trazer aqui para vocês, né, que o Senhor colocou em nosso coração, explicar um pouco para vocês do início, né, para vocês entenderem o que de fato vinha acontecendo, né, antes de chegar nesses versículos. Então, o Senhor, ele foi entregue, né, levado para Pilatos, que era tipo um dos príncipes, né, um dos reis dali, que governadores, vamos dizer assim, daquela cidade. Então, foi levado até Pilatos, né, que estava ali e que condenava as pessoas. Ele tinha o discernimento, né, se era para condenar, se era para ficar preso, crucificar ou algo do tipo. Então, basicamente, geralmente, né, as pessoas é quem tomava essa decisão, e ele só ordenava. Ele só batia o martelo, né? Era como se fosse um juiz dali. Então, aconteceu que os principais sacerdotes, eles foram até Pilatos, né? E até o povo também, e ficaram levantando falsos contra Jesus, né, o tempo inteiro. Então disseram a Pilatos, né, e Pilatos interrogou Jesus, perguntou se ele era o rei dos judeus, e Jesus disse: Tu dizes. E calou-se. Pilatos começou a questionar ele, fazer mais perguntas, se o que os principais sacerdotes estavam fazendo era verdade. E Jesus ficava calado e não se defendia. Então, ele ficou meio que sem entender, maravilhado, né? Porque todas as pessoas que iam por lá, né? Eu creio que
alguém dissesse algo contra ela, ela já queria se defender no mesmo instante, mas Jesus não, ele ficou calado, né? E porque tinha que cumprir as escrituras. E ele aceitou isso e estava ali, né, para cumprir o seu chamado para o que der e viesse. Então, veja o quanto foram maus com Jesus, né? E ele ficou meio que sem entender, né? E viu que era inveja dos principais sacerdotes que estavam levantando falso contra Jesus e sem ele ter nada feito. Pilatos sabia disso, mas ele fez vista grossa. Então, terminou que levaram Jesus, né? E ele perguntou, clamaram a Pilatos se continuasse com a tradição, né? Que toda vez na época da Páscoa eles soltavam, né? Um preso, né? Então Pilatos perguntou ao povo: vocês querem que solte quem? O rei dos judeus ou Barrabás? E o povo falava que tinha que crucificar Jesus e ele tentava amenizar o lado de Jesus e Jesus continuava calado e a turma crucifica-o, crucifica, crucifica-o. Então ele, querendo agradar o povo, né, ele terminou permitindo que isso acontecesse. Então soltou, veja, Barrabás, a quem tinha matado uma pessoa, e prendeu Jesus para o crucificá-lo. Vejam como eram maus, né? E não queriam enxergar nem entender que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles estavam cegos, né, espiritualmente, e não souberam aproveitar a oportunidade que estavam diante de suas vidas, né, para receberem a salvação. E terminaram que entregaram Jesus, né, e levaram ele, né, a uma sala para julgar, para ser julgado, e terminaram que lá fizeram piada dele, zombaram, né, salva-te, salve rei dos judeus, e zombaram da cara dele, cuspiram, né, e mesmo assim adoraram também, diz as escrituras, né, com essas segundas intenções que não era verdadeira, né. Então era pelo um tom de zombaria, né. Então o inimigo pensou que ali estava se findando, né, colocando um ponto na história de Jesus, mas ele se enganou, porque ali só foi o início do seu reinado. Ali Jesus teve o poder, a autoridade do céu e na terra e também no inferno. Jesus desceu e tomou a chave do inferno nas mãos do inimigo. Então, só entra no céu quem ele permitir, e no inferno também. E muitas das coisas acontecem em nossas vidas porque o que a gente planta, a gente colhe, pessoal. E o Senhor permite, né? Porque tem princípios bíblicos que está escrito e não tem como voltar atrás das palavras do Senhor. Então, você está colhendo aquilo que plantou, sabe? E não está entendendo muitas das vezes, né? Só que o Senhor não vai te desamparar, Ele está contigo, Ele está te protegendo, né? Você só vai ser provado, né, até aonde você pode. Ele não vai permitir que você seja provado além do que você suporte. E
Nosso Deus é tão fiel, é tão maravilhoso, né? Que Jesus, ele cumpriu as escrituras, né? Deu a sua vida por cada um de nós, sem a gente nem mesmo conhecer, né, ele, sem nem mesmo ele conhecer nenhum de nós. Então, ele fez isso por todo mundo, não importa aquele que é ladrão, aquele que fez qualquer coisa na vida de mal e pensa que não tem salvação para ele. A salvação está liberada, são para todos que estão em vida, que têm oportunidade, pessoal. E o inimigo, ele quer que a gente não enxergue isso, por causa que ele já é um derrotado e está crucificado para todo sempre. Ele sim está crucificado para o resto de sua vida, num lago de enxofre, né? Então, ele vai ficar para sempre vivendo no inferno. E seus anjos, com seus anjos caídos também, né? Vão comer larva por resto de sua vida. E eles estavam querendo inverter a situação com Jesus. E até hoje vem tentando inverter, né? Isso, querendo levantar falso, porque ele é o rei da mentira, né? Ele é o enganador, né? De todos os tempos. Então, tome posse da mensagem, dessa palavra. Creia que tem salvação para você também. Glória a Deus, aleluia. Agora você precisa, né, se render ao Senhor de todo o seu coração. E você vai perceber, as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Mas o Espírito Santo vai te moldar aos poucos e depois, quando você cair em si, você vai ver o que Deus já fez em sua vida, né? Já fez, já te deu tantos livramentos e você não entendia. Então, o Senhor vai abrir teus olhos espirituais e vai te dar discernimento para que você entenda o que Ele já fez por você e pelo que ainda vai fazer. Ele vai te revelar o melhor que Ele tem para cada um dos seus filhos, né? Mas você precisa se esforçar, estar em comunhão com o Senhor dia e noite, né? Todos os dias, sem falhar. Então você vai ver o trabalhar, o agir de Deus em sua vida também. Então, as perseguições, muitas das vezes, não são nem a gente que procurou ou que está colhendo o que plantou. Às vezes, a gente é provado mesmo pelo Evangelho, porque Jesus foi perseguido, Jesus foi colocado coroa de espinho em sua cabeça, foi cuspido, foi tentado em todas as áreas da sua vida e em todas as áreas ele foi aprovado. Então, ele vai nos capacitar, nos ensinar, né, a receber, a executar o caráter cristão, né? E só pelo fato de estarmos carregando o nome do Senhor, a mensagem de Cristo, né? Então, muitos vão nos perseguir também, mas fique tranquilo, fique calmo, o Senhor está no controle, Ele não vai te desamparar, Ele está contemplando tudo o que você está passando, né? Muitas vezes não é fácil só falar, eu quero ver cumprir, né? O acordo que você faz consigo mesmo ou com Deus. Então, eu estou falando aqui também porque eu passei por isso. Não é fácil, pessoal. Às vezes a gente vê uma pregação, algo do tipo assim, e quer, tipo, dar-lhe na pessoa que está pregando, né? Porque ele se encontra num momento tão difícil de sua vida que não, como se não tivesse esperança. Ele fica imaginando, meu Deus, como ele fala, como se fosse tão fácil, não é assim não sei o que.
eu estou numa situação que eu não vejo saída, mas o fundo do poço é muito importante. Ele é um ponto de partida. Por quê? Não tem para onde você sair mais. Você só tem que focar no alto, nas coisas do céu. Focar em Jesus Cristo, né? E Ele te irá impulsionar para sair dessa ocasião, dessa situação que você está vivendo e passando. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Guarde essa mensagem e orem, louve ao Senhor para que você venha se sobressair dessa situação, né? Então, continue enviando essas mensagens para o seu próximo. Seja a boca de Deus nessa terra, né? Para o seu próximo. Ame uns aos outros como a si próprio. Então esse é o maior mandamento do Senhor e que a gente possa cumpri-lo, né? Então, espero que tenham gostado. Agradeço de coração a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Tchau!